Muito bem. Primeiro, parabéns a todos vocês que vieram a essa reunião com esse propósito de batizar. Eu abençoo vocês hoje, parabenizo vocês, estou muito feliz por todos vocês, inclusive pelas crianças que estão buscando, pediram para batizar. É uma bênção que vocês estão fazendo isso. Nós vamos fazer uma oração agradecendo ao Senhor. Vocês sabem que essa semana é a semana da Páscoa. Nós já estamos celebrando justamente a morte de Jesus na cruz e a sua ressurreição. Eu vou convidar você para a gente fazer uma oração, agradecendo a Jesus por Ele ter vindo morrer por nós, perdoar os nossos pecados e poder nos incluir no seu corpo. E o batismo é a nossa prova de aceitação daquilo que Jesus fez por nós. Parabéns por você decidir batizar, você receber Jesus. Você recebeu o maior presente que Deus podia dar ao ser humano. Não existe presente maior do que esse. Então nós vamos agradecer ao Senhor nesse momento. Pai, obrigado por nos enviar Jesus. Nos enviaste o maior presente, a maior provisão que o homem precisava, que o ser humano precisa. Com Jesus nós temos tudo, nele nós temos todas as coisas, como a sua palavra diz, em Cristo nós temos todas as coisas. Senhor, eu te agradeço por esses irmãos e irmãs, crianças e adultos que estão aqui hoje decidindo se batizar. Eu os cubro com o sangue de Jesus agora, eu cancelo toda a resistência do inimigo contra eles, toda a obra do mal. Senhor, os parabenizo por terem vencido e chegado até aqui para este momento, essa decisão. Senhor, eu abençoo esse batismo, eu abençoo essas 3 semanas que faltam para o batismo, Senhor, que eles sejam protegidos pelo Senhor, de não desistir, de não, Senhor, ceder à voz do inimigo. Eu os abençoo agora para que eles sejam firmes e eles possam ser guardados pelos anjos do Senhor até o dia do batismo. Muito obrigado, Senhor, pelo que nós vamos aprender hoje à noite, pelo que nós vamos entender, e nós agradecemos os anjos que estão aqui para nos abençoar essa noite. Muito obrigado, Senhor, pelas ovelhas do Senhor que o Senhor tem ajuntado lá do mundo, tem trazido para a tua casa. Nós te celebramos essa noite, em nome de Jesus. Amém, queridos? Pode sentar aí. Diante do Senhor. Eu vou ler com vocês uma história que não está na folha, mas se você tiver a Bíblia, nós vamos abrir em Atos, no capítulo 8, e talvez muitos de vocês não sabem onde está o livro de Atos, mas se alguém souber, ajuda quem tiver por aí que não vai conseguir. Atos está depois de Mateus, tá? Mateus, Marcos, Lucas, João, aí tem Atos, tá bom? E está no Novo Testamento. Então, Mateus, Marcos, Lucas, João e Atos, capítulo 8. Eu vou ler uma história de um homem que pediu para ser batizado. Ele nem entendia muito da Bíblia. Eu quero ler essa história porque esse homem, ele era um estrangeiro, e ele não sabia muito da Bíblia ainda, mas ele queria ser batizado, e ele pediu para ser batizado, e ele foi batizado naquele dia, ele foi batizado. Então, eu vou ler a partir do versículo 26, tá bom? Todo mundo achou? Atos 8, 26. Então, Atos 8, 26, mas um anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo, levanta-te, vai em direção do sul, pelo caminho que desce de Jerusalém a Gaza, o qual está deserto. Incrível, né? O Espírito Santo falar para uma pessoa ir para um lugar. E levantou-se e foi. Filipe era um discípulo. E eis que um etíope é africano, tá? Etíope era uma pessoa escurinha. Um etíope, eunuco, mordomo-mor de Candace, rainha dos etíopes. Ele era uma pessoa importante, ele era mordomo-mor, é como se ele fosse um ministro de Estado, um chefe de gabinete, alguma coisa assim, não era um nome qualquer, ele era uma pessoa importante no país, nesse país da África, dos etíopes, na Etiópia. E ele era superintendente de todos os seus tesouros, ou ele era o tesoureiro aí do país, está vendo? Era alguém importante. E tinha ido a Jerusalém para adorar. Agora imagina, ele é um africano, ele não mora na Palestina, ele veio da África de carruagem para
adorar a Deus em Jerusalém. Sabe, muitas pessoas que não eram judeus, eles procuravam Jerusalém, sabia que lá adorava-se o Deus verdadeiro, né? Embora que eles não conheciam Jesus, Jesus não tinha vindo ainda, nesse caso aqui Jesus já tinha vindo, mas eles estavam adorando no templo em Jerusalém, porque quando você quer buscar a Deus, você vai em qualquer lugar, né? Você vai, nem que você precisa rodear o mundo, você vai. Esse homem saiu do país dele de carruagem, não tinha carro naquela época, e ele então foi a Jerusalém adorar. E disse o Espírito Santo a Filipe: chega-te a esse carro. Quer dizer, o homem já estava voltando de Jerusalém para o país dele, e o Espírito Santo falou para Filipe: acompanha essa carruagem. E Filipe está a pé, e a carruagem está andando, e o Senhor manda Filipe correr e acompanhar a carruagem. E correndo Filipe ao lado da carruagem, ouviu que ele estava lendo o livro do profeta Isaías. Incrível, imagina essa cena. O carruagem, eu não sei qual a velocidade que os cavalos iam, mas Filipe está correndo do lado aqui da janelinha da carruagem e está ouvindo o homem lendo a Bíblia lá dentro. E ele está lendo o livro de Isaías. Ele estava lendo justamente no capítulo 53 de Isaías. E Filipe perguntou para ele: entendes o que você está lendo? E aí ele respondeu: como poderei entender se alguém não me ensinar? E ele pediu para Filipe subir na carruagem e se sentar com ele. A Filipe: graças a Deus, não vou ficar correndo aqui fora. Subiu, entrou na carruagem, que ficou bem mais confortável. E, passando a passagem da Escritura, estava lendo esta passagem: foi levado como ovelha ao matadouro, e como mudo está o cordeiro diante do que o tosquia, assim ele não abriu a sua boca. Isso aqui são as partes de Isaías 53 que ele estava lendo. Na sua humilhação foi tirado o seu julgamento. Quem contará a sua geração? Porque a sua vida é tirada da terra. Vem cá, Vitória, pegar a sua folhinha. E pode sentar mais aqui na frente. Suas amigas estão aqui na frente. Estava falando, Isaías 53 fala da crucificação de Jesus, fala do sofrimento de Jesus, e ele estava lendo essa parte. E Filipe perguntou: você entende o que você está lendo? Aí, respondendo o africano para Filipe, disse: de quem é essa profecia? Ele está falando isso dele mesmo ou de outra pessoa? O cara não estava entendendo nada da Bíblia, ok? Ele estava lendo ali, mas ele não sabia o que estava lendo, igual nós, sem problema, ok? Não é só você não, entendeu? Aí, Filipe respondeu, começando pela Escritura, anunciou-lhe Jesus. Filipe começou a ensinar a Bíblia para ele ali dentro da carruagem, ok? E eles iam caminhando e chegaram a um lugar onde havia água, e disse o africano: eis aqui tem água, que me impede que eu seja batizado? Então presta atenção, o homem nem tinha, ele tinha ido lá no templo adorar, mas ele nem conhecia a Bíblia direito, mas ele estava querendo buscar a Deus, entendeu? E agora ele encontra água e já pede para ser batizado. Sabe aquela vontade que você tem de servir a Deus, que você nem entendeu direito ainda e você já está querendo ser batizado? Eu sei que muitos de vocês aqui estão justamente se identificando com essa pessoa aqui. O que significa que você não precisa entender muito. Você, no seu coração, você já sabe que você quer servir a Jesus, é por isso que você está aqui. E aí, no versículo 37, Filipe respondeu: claro, por que não? Se você crê de todo o coração. E ele respondeu: eu creio que Jesus é o Filho de Deus. Isso é a única pergunta que eu ia fazer para todas as pessoas que estão aqui, para ter certeza se você quer ser batizado. O requerimento: você crê que Jesus é o Filho de Deus, de todo o seu coração. Você sabe que não existe mais salvação em nenhum outro lugar, nem igreja, nem pastor, nem denominação. A salvação é Jesus. Filipe não perguntou para ele se ele cria no templo judeu lá que ele foi adorar. Filipe não perguntou se ele cria no Deus dos israelitas. Filipe perguntou: você crê em Jesus? Você sabe que ele é o Filho de Deus? Então, esse é o único requerimento necessário para você batizar, ok? Eu sei que alguns de vocês, inclusive as crianças,
Você pode estar perguntando, mas o que precisa para batizar? Eu não li a Bíblia muitas vezes ainda, eu não entendo muita coisa. Você não precisa entender muita coisa. No seu coração, você já sabe. Você já tem o desejo, right? Você está aqui porque você mesmo pediu, ninguém forçou você a estar aqui. As crianças que estão aqui, todas elas pediram para batizar. Todas elas. Eu não creio que nenhuma criança está aqui forçada pelos pais, não é verdade? Todas pediram para batizar. Os adultos, muito mais ainda. Né? Então, o que impede? Nada impede vocês de serem batizados, uma vez que vocês creem que Jesus é o Filho de Deus. E o versículo 38, mandou parar a carruagem. Desceram ambos a água, tanto Filipe como o eunuco, e Filipe o batizou. No verso 39, quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe, e não viu mais o eunuco, que jubiloso seguia o seu caminho. Mas Filipe achou-se em Azoto, e indo passando, evangelizava todas as cidades, e chegou até Cesareia. Só aconteceu um milagre aqui. Quando terminou aquele batismo, né, eles estavam ali conversando, de repente, o Espírito do Senhor pegou Filipe e arrebatou ele dali. Imagina, o cara desapareceu na frente do outro. Filipe desapareceu, e ele se achou numa outra cidade, chamada Azoto. Em outras palavras, o Espírito Santo pode transportar você. Aquele teletransporte é uma coisa real. O Espírito Santo pode fazer isso. Ele fez isso com Filipe. Tá? E o importante é que o homem foi batizado, voltou para o seu país. Filipe nunca mais viu aquele homem. Na Bíblia não se fala mais dele, só fala uma coisa. Ele estava lendo a Bíblia, pediu para ser batizado. Filipe batizou ele, porque o Espírito Santo mandou Filipe ir procurar aquela carruagem. Você vê, o Espírito Santo sabe quando você está pronto para batizar. Foi o Espírito Santo que mandou Filipe se juntar àquela carruagem. Entendeu? Agora, eu preparei para vocês uma folha com algumas coisas básicas que, honestamente, vocês já estão na igreja há tempo suficiente. Desculpa, eu esqueci de você. Vocês já estão na igreja há tempo suficiente, vocês já ouviram tantas mensagens, vocês já participaram de tantos cultos. Em outras palavras, no fundo, vocês já sabem o que tem que saber para batizar, o suficiente para batizar. Não estou querendo dizer que vocês sabem tudo, mas o que eu quero dizer é que esse homem que batizou aqui, ele sabia muito menos que vocês. Vocês tiveram muito mais cultos do que ele. Vocês receberam muito mais do que esse homem aqui. Esse homem aqui estava lendo a Bíblia na carruagem, não entendia nada, e pediu para batizar, foi batizado e continuou estudando a Bíblia. Então, o que eu quero dizer? Mesmo que você não tenha os conhecimentos aqui, você vai sair daqui com compromisso de estudar a Bíblia, de ler a Bíblia. Alright? Não é porque você batizou que agora eu batizei. E daí? Agora é que você vai começar. Então, as crianças que estão aqui, vocês estão fazendo isso hoje, né? A gente está acreditando na fé de vocês, mas nós estamos confiando que vocês vão ler a Bíblia, que vocês vão estudar a palavra de Deus e vão ter uma vida de oração, junto com os adultos também. Amém? Então é o seguinte, eu vou passar nessa folha um pouco rápido. Honestamente, eu não vejo a necessidade nem de fazer uma outra reunião com vocês. Porque é o seguinte, se a gente for fazer reunião para ensinar, a gente vai ficar aqui o resto da vida. A gente vai ficar ensinando vocês o resto da vida, que nunca vai parar de aprender. Então, vocês vão continuar aprendendo na igreja, mas para o batismo, eu acredito que essa reunião é suficiente, tá bom? Aí é o seguinte, à medida que vocês tiverem uma pergunta, pode me interromper e perguntar, que eu vou ter prazer de dar a resposta. Então, o batismo, ele é um mandamento de Jesus aos discípulos. Mateus, capítulo 28, 18, 19 e 20. Eu não sei se vocês vão conseguir achar todas as leituras da Bíblia, mas quem tiver mais prática, ajuda quem está aprendendo ainda. Mateus está
Se você estava em Atos, é só voltar. E aí você acha o livro de Mateus. 28, versículo 19. Jesus falou assim, ó: Ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a observar ou obedecer todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias até o final dos séculos. Jesus mandou fazer discípulos. Ele não mandou fazer crentes, mas ele mandou fazer discípulos. Discípulo, diga comigo assim: discípulo é uma pessoa que aprende. Então Jesus mandou a gente fazer pessoas que aprendem, não pessoas que sentam no banco, assistem, vai para casa e não faz nada. Pessoas que aprendem, ok? Então fala comigo: eu sou um discípulo para aprender de Jesus. A gente lê a Bíblia para aprender de Jesus, a gente vem à igreja para aprender de Jesus. Discípulo é aquele que segue o seu mestre. O nosso mestre não é o pastor, nosso mestre é Jesus, amém? O pastor também é discípulo de Jesus. Se ele não for, é melhor vocês não ouvir ele. Ele tem que ser discípulo. O batismo é um testemunho público da sua fé. Isso é, você tem Jesus no seu coração, right? Quando você batiza, você quer dizer para o mundo que agora você é de Jesus. Você já disse para Deus, no seu coração você já falou para Deus. Só que quando você vai batizar, você está dando um testemunho público. Isso é muito importante, porque Jesus falou que aquele que me negar diante dos homens, eu o negarei diante do meu Pai. Mas aquele que me confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante do meu Pai. Então, você vê que Jesus, ele exige um testemunho público. Se você encontrar uma pessoa que diz: não, mas eu sigo Jesus. Você segue Jesus? Como assim? No meu coração eu sigo Jesus. Ah, é? E o testemunho público? Você obedeceu a palavra exige um testemunho público. Teve algum momento da sua vida que você levantou sua mão e declarou, tipo quando você vai na corte, que o juiz pede, você vai falar a verdade, toda a verdade, você jura falar a verdade? Aí você dá um testemunho oficial. Você já deu esse testemunho oficial? Deixa eu perguntar aqui, de todas as crianças que estão aqui, e os adultos também. Presta atenção nessa pergunta. Todos vocês aqui já fizeram a oração de receber Jesus? Quem já fez essa oração? Levanta a mão. Você não lembra de ter feito essa oração? De receber Jesus? Todos lá atrás receberam. Vocês lembram? Já lembra de fazer a oração? Jesus, eu recebo você como meu Salvador. Você lembra de ter feito essa oração? Você já fez essa oração? Quem tem dúvida, nós vamos fazer. Tá bom? Então, é um testemunho público da sua fé. Mas vamos ler esses 2 versículos, aí a gente faz essa oração, tá bom? Vamos ler Mateus 10, 32. Estamos em Mateus, já vamos ler esse aqui. É justamente o que eu acabei de falar. Jesus falou: aquele que me confessar diante dos homens, também eu o confessarei diante do meu Pai. Aí o verso 33, mas aquele que me negar diante dos homens, também o negarei diante de meu Pai. Então, o batismo é você dizer: eu confesso Jesus, Ele é o meu Salvador, eu sigo a Jesus, eu sou um cristão. O batismo é isso que você faz. Agora, tem um texto mais importante para a gente ler, que é esse, Romanos 10. E Romanos você vai para frente, tá? Silvia, tem como você ajudar o Flávio? Pode te pedir para ajudar o Flávio lá no cantinho? Ali. Deu para achar aí? Sem problema? Então tá bom. Então vamos lá, Romanos 10, versículo 9 e 10. Cris, se você puder ajudar a Bricelli. Bricelli, você podia sentar com a tia ali, ó. Senta com ela lá. Só que a Bíblia dela acho que está em inglês, né? Mas você vai ler em português, Bricelli? Você quer uma Bíblia em inglês? Eu tenho. Você quer?
Então me dá um minuto aqui, deixa eu pegar uma Bíblia em inglês aqui. Alguém mais quer Bíblia em inglês aí? Ok. Valci, você pode ficar com essa aqui, ó. Aqui em inglês. Sofia, você tem Bíblia aí? Oh, crente tem que carregar a Bíblia. Você tem a sua Bíblia em casa? Em português? Você quer uma Bíblia em inglês? Aí é português. Essa aí é português. Eu tenho a Bíblia gigante aqui. Vou dar essa gigante para você. Deixa essa aí com a Sofia. E você cuida melhor dela. Vamos ler Romanos, capítulo 10. Vamos ler o versículo 9. Todo mundo achou? Olha só. Porque se com tua boca confessares a Jesus como Senhor. Então você vê que tem que confessar com a boca. E em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. O que precisa para ser salvo? Primeiro, crer no coração. Porque você falar com a boca, mas aqui você está falando só para falar, não resolve. Você crê no coração que Jesus é o Salvador e você confessa com a boca que Ele é o Salvador, a Bíblia diz que você está salvo. Não é complicado ser salvo, mas você tem que confessar. Por isso que quando você conhece uma pessoa que não é cristão, você fala para ela, você quer aceitar Jesus? Ela já começa a dar desculpas. Não, eu já tenho, não sei o quê. Eu não quero confessar. Por que não quer confessar? Porque os demônios não querem deixar. Porque se ela abrir a boca e dizer, eu confesso a Jesus como meu Salvador, eu renuncio às obras das trevas e eu creio que Ele é o meu Salvador, ela recebe a salvação. Então, cuidado com essa pessoa que chega e fala, eu tenho no meu coração, eu tenho. Tem como assim? Todo católico diz que tem Jesus no coração, mas a vida está lá no mundão. Por que não quer confessar Jesus? Então, a confissão é muito importante. Romanos 10, versículo 9 de novo. Porque se com tua boca confessares a Jesus como Senhor, isso é, declarar que Ele é o Senhor, o único Criador, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, né? Ele morreu na cruz, mas Deus o ressuscitou, serás salvo. E o verso 10 diz, pois é com o coração que se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. Duas coisas estão envolvidas, a fé no coração e a confissão com a boca. Esse crente que diz que é crente, mas não fala que tem uma coisa errada. Você não pode confessar com a boca, tem alguma dúvida no coração. Então a coisa começa primeiro aqui, essa salvação acontece no nosso coração, a fé que Jesus traz no nosso coração. Não é incrível que todas as pessoas que estão aqui, elas estão aqui porque sentiram no coração? Ninguém convenceu ninguém a estar aqui. Eu não convenci ninguém a estar aqui. O Espírito Santo aqui convenceu vocês a estarem aqui. Em outras palavras, no seu coração você já sabe. Você sabe que não tem saída, é isso mesmo. Então agora você só vai confessar. Eu confesso a Jesus como meu Salvador. Ele é o meu único Salvador e Senhor da minha vida. Amém? Todo mundo quer confessar isso? Só que a gente vai fazer como se a gente estivesse na corte. Quando você vai na corte, você vai dar um testemunho, eles trazem a Biblinha, o que eles falam para você? Levanta a mão. Você promete dizer a verdade, só a verdade, toda a verdade? Aí você fala, prometo. Então você vai dar o testemunho, vai sentar e dar o testemunho. Aquele testemunho é registrado na corte. No céu acontece a mesma coisa. Quando a gente levanta a mão e declara que Jesus é o nosso Salvador, os anjos, porque os anjos estão aqui hoje, eles anotam tudo, eles anotam, Senhor, ela deu testemunho no dia 14 de abril, naquele dia lá que estava preparando para o batismo, ele estava na reunião. Quem estava na reunião? Estava o fulano e fulano. Das crianças, quem estava? Estava a Bricelli, estava a Sofia. Ele anota o nome de todo mundo que está aqui.
E na hora da confissão, todo mundo confessou? O anjo falou, e sim, todo mundo confessou. Levantaram a mão e deram o testemunho. Então, vamos fazer isso? Ou vamos fazer melhor? Vamos fazer de pé. O que nós vamos fazer agora é muito importante. Amém? Todo mundo sabe o peso que tem uma testemunha na corte, não sabe? É isso que nós vamos fazer agora. Nós não estamos fazendo uma coisa sem valor. É muito poderoso o que nós vamos fazer. No céu está registrado o testemunho que nós estamos dando agora, tá bom? Vou pedir você para levantar a mão direita. Então, diga comigo, eu confesso a Jesus como meu Senhor, que Ele ressuscitou dos mortos, e Ele é o meu Salvador. Eu renuncio às obras das trevas, e eu entrego a minha vida ao controle de Jesus. Eu declaro essa noite e por toda a eternidade que Jesus é o meu único Senhor e o meu único Salvador. Em nome de Jesus. Amém. Uma salva de palmas para vocês. Aleluia. Pode sentar diante do Senhor. Pelo seu testemunho que você deu na corte celestial, eu sou testemunha de que você testemunhou, junto com os anjos que estão aqui, de acordo com a palavra de Deus, você está salvo. Estar salvo não significa que a gente está completamente perfeito. Significa que a gente está posicionalmente salvo e que a gente vai continuar sendo salvo para que a gente seja finalmente salvo. A salvação é um processo de 3 partes. A gente está salvo hoje, mas a gente vai continuar sendo salvo cada dia, até a gente ser finalmente, completamente salvo. Qual é o dia que a gente vai estar completamente salvo? No dia que você partir para a eternidade com Jesus, ou no dia que Jesus vier buscar a igreja e nos arrebatar. Nesse dia, você não corre mais risco, nem eu, nem você. Mas até lá, a gente está sendo salvo. Diga comigo assim, aperfeiçoando a salvação. Talvez você não sabe, mas esse é um termo bíblico, onde a Bíblia diz que a gente tem que aperfeiçoar, trabalhar em cima da nossa salvação. Então, assim, você já está salvo, mas você tem que trabalhar em cima dela. Como? Vindo à igreja, orando, lendo a Bíblia, buscando conhecer Deus. Veja só, já é 8h30 e eu estou no primeiro ponto. Anyway. Segundo, a Santa Ceia. Esse é o privilégio que a igreja tem, a igreja que foi batizada, a igreja que tomou a decisão pública de batizar, de servir Jesus. A Santa Ceia, ela é uma ordenança de Jesus. Quando fala ordenança, está falando das coisas que Jesus mandou fazer. Tem 2 coisas que Jesus mandou fazer. Tem muita coisa que acontece na igreja que não foi Jesus que mandou fazer. A gente aprende, termina fazendo porque precisa. Mas o que Jesus mandou fazer, Ele mandou fazer 2 coisas. Ele mandou batizar as pessoas, tá? Porque eu li o versículo, batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E Ele mandou celebrar a Santa Ceia. Então, em Lucas, capítulo 22. Então, Lucas, se você está em Mateus, você vai para frente. Se você está em Romanos, você volta. Se você voltar algumas páginas, você acha Lucas. Lucas 22. Quem está com o celular, é mais fácil de achar, né? Só olhar no índice. Lucas 22, o versículo 19. Aliás, eu vou ler do verso 14, porque eu vou ler logo o texto inteiro, porque essa foi a primeira Santa Ceia que aconteceu. Deixa eu explicar para vocês a primeira Santa Ceia. A minha tendência é dar a aula inteira. O judeu, ele reunia para comer a Páscoa. Como a gente está celebrando a Páscoa, só que a Páscoa para nós é uma coisa, mas para o judeu era outra. A Páscoa para o judeu era o dia que eles atravessaram o Mar Vermelho, eles saíram do Egito. Eles saíram do Egito, 1400 anos antes de Cristo. Eles atravessaram o Mar Vermelho com Moisés, deixaram o Egito, e aí Deus mandou Moisés pegar um cordeiro, e cada família sacrificar um cordeiro, assar o cordeiro e comer aquele cordeiro com folhas amargas, e tinha um ritual que tinha que fazer e tal.
era o símbolo da salvação, era um símbolo. Aquele cordeiro significava Jesus, que ia ser morto 1.500 anos depois. Anyway, para o judeu aquilo era a Páscoa, ok? Quando Jesus era criança, ele ia comer o cordeiro da Páscoa todo ano com a família, lá em Jerusalém. Só que no fim de semana que Jesus morreu, na semana que Jesus morreu, ele celebrou a Páscoa na sexta-feira com os discípulos, na quinta-feira à noite, ele celebrou a última Páscoa, isso é, ele comeu o cordeiro com eles, só que ele instituiu a primeira Santa Ceia, que é essa que está aqui em Lucas, no capítulo 22, quando você lê do versículo 14, que diz assim: e chegando a hora, Jesus se colocou na mesa com os apóstolos. E ele disse: eu tenho desejado muito comer com vocês essa Páscoa, antes da minha morte. O verso 16: pois eu digo que não comerei mais essa Páscoa, até que ela se cumpra no reino de Deus. Então, havendo recebido um cálice, tendo dado graças, disse: tomai-o e reparti-o entre vós. Agora ele já substituiu aquele cordeiro que eles comiam pelo pão e o cálice. Foi a primeira vez que teve uma Santa Ceia, foi o próprio Jesus que celebrou a Santa Ceia. E o verso 17, havendo recebido um cálice, repartiu entre eles. E o verso 18, e eu digo a vocês que não mais beberei esse fruto da videira até que venha o reino de Deus. E tomando o pão, e havendo dado graças, ele partiu o pão e deu para eles, dizendo: isso é o meu corpo que é partido por vocês, façam isso em memória de mim. Então você vê que Jesus mandou fazer a Santa Ceia. São duas coisas que Jesus mandou fazer. Qual foi? Batizar os discípulos e servir a Santa Ceia, ok? Então, se você vai batizar, qual que é o próximo passo? Participar da Santa Ceia. Então, verso 20, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: esse cálice é o novo pacto no meu sangue, que é derramado por vós. A alegria da igreja é participar da Santa Ceia. Veja só, as religiões do mundo inteiro, eles fazem comidas sagradas. Eles têm, os hindus têm, os macumbeiros têm, todos têm. Veja que a comida na religião é uma coisa que é interessante, porque todas as religiões do mundo têm isso. Um bebe um chá, um bebe umas coisas, eles têm as coisas deles lá. Agora, veja só, que isso é uma cópia do que Jesus fez. O inimigo, ele tenta copiar aquilo que Deus fez. Veja aqui, o culto da Santa Ceia é o culto mais importante da igreja. Alguém diz comigo: o culto da ceia é o culto mais importante da igreja. Geralmente, a igreja, tradicionalmente, desde o primeiro século, geralmente celebra a ceia no primeiro domingo de cada mês. No começo do mês, no primeiro culto, as igrejas fazem a Santa Ceia. Eu acho muito pouco, porque a Santa Ceia é tão importante que as pessoas precisavam tomar mais vezes, porque ela é um alimento espiritual. Não é que ela é mágico, não tem nada de mágico na Santa Ceia, no pão e no vinho, porque a Igreja Católica fala que a hóstia se torna o corpo de Cristo. Ela não se torna o corpo de Cristo. E que o cálice se torna o sangue de Jesus. Não, isso, a Bíblia não fala isso, ela chama de transubstanciação. Isso não existe, entendeu? Inclusive, se você comer a hóstia, e você não pode cuspir, você não pode... Tem um negócio terrível, que é assim, incrível. Se você tiver problema com a hóstia, você é um sacrilégio, você vai ter que pedir perdão, porque, tipo assim, a Bíblia não fala nada disso. Agora, o alimento espiritual está naquele pão e naquele cálice que a gente toma. É só um símbolo, mas se você deixa de tomar, se você ignora, você está abrindo mão dessa celebração que é importante para a igreja. Deixa eu te mostrar como é importante. Nós vamos ler João capítulo 6. Agora, João está depois de Lucas, antes de Romanos, antes de Atos. Entre Lucas e Atos está João, capítulo 6. Eu acho muito importante essas palavras de Jesus aqui em João, capítulo 6, um capítulo bem grande, e o versículo 53 para frente, olha só, João 6, 53, Jesus disse: na verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. É claro que Jesus não está falando literalmente.
Agora, as pessoas daquela época ficaram escandalizadas, porque acharam que ele estava falando literalmente. Ele estava falando do vinho e do pão, comer a carne e beber o sangue. 54, quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Se eu fosse você, eu não deixava de tomar a Santa Ceia por nada. É o alimento do cristão, e é só uma vez por mês. Agora, eu já falei aqui na igreja que aquela semana do mês que a gente faz o jejum 7 dias, a primeira semana do mês, de todo mês, a gente faz um jejum. Seja 2 horas ou 3, o tanto que você conseguir fazer. Eu geralmente faço até meio-dia. Se você puder fazer mais, mas anyway, todo mês a gente faz. Todo jejum que eu faço, eu tomo a Santa Ceia em casa. Porque para mim tomou um significado muito poderoso quando o Senhor me tirou da depressão e me curou meu coração no poder do sangue de Jesus. A Santa Ceia é um poder tremendo na vida da gente, entendeu? Então, olha aqui, 55, a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue é verdadeira bebida. 56, quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Presta atenção, se você toma a Santa Ceia, Jesus permanece em você, você permanece nele. 57, assim como o Pai que vive me enviou, eu vivo pelo Pai, assim quem de mim se alimenta, também por mim viverá. Então, tipo assim, você quer viver de Jesus? Então, come dele. Come da carne e do sangue dele. Como? Pelo símbolo da Santa Ceia. 58. Este é o pão que desceu do céu. Não é como o caso de vossos pais, que comeram maná e morreram. Quem comer deste pão, viverá para sempre. Você acha que eu vou deixar de comer desse pão? De jeito nenhum. Eu quero ter vida em mim. Por isso que você vai ver que toda a Santa Ceia que eu dirijo, eu peço você para segurar o pão e declarar que você está recebendo saúde, você está recebendo vida, você está recebendo a graça de Deus para trabalhar. Alguém diga comigo, Deus me deu toda a provisão que eu preciso para ser um cristão forte e abençoado. Agora, você não pode ignorar a Santa Ceia, você não pode ignorar a oração, você não pode ignorar a leitura da Bíblia. Quando você faz essas coisas, Deus já te deu toda a provisão. Você não precisa ser um crente fraco, como tem muitas igrejas por aí que mas as pessoas ignoram. Falta o culto da ceia, não dá a mínima. Quer dizer, eu dou o máximo, eu não perco o culto da Santa Ceia, entendeu? Porque quem come deste pão tem a vida eterna. Lembre que não é por causa do pão, não é por causa do vinho, é por causa de Jesus. Jesus é o pão, Jesus é o vinho. E a gente se alimenta dele. Essa é a importância da Santa Ceia. Tudo bem? Perguntas? Até aqui. Eles não sabiam. Não, eles não faziam a ceia. Eles assavam um cordeiro. Aí tinha assim, se uma família fosse pequena, eles tinham que juntar com outra família para comer o cordeiro todo, porque eles não podiam deixar o cordeiro para o outro dia. Então eles tinham esse ritual que eles fizeram por 1500 anos antes de Jesus chegar. Então, eles faziam aquilo achando que era o cordeiro que trazia o perdão dos pecados, era o sangue derramado do cordeiro, que era aspergido no altar, depois eles queimavam o cordeiro, etc. Mas, na verdade, aquele cordeiro, ele apenas simbolizava Jesus. Então, quando Jesus nasceu, que ele morreu na cruz, que ele ofereceu o verdadeiro sacrifício, eles não precisavam mais comer cordeiro, só que eles continuaram comendo. Tipo assim, na cabeça deles não aconteceu nada, entendeu? Eles não entenderam que Jesus era o cordeiro. Só que o próprio João Batista, ele chegou e, quando ele foi batizar Jesus, ele falou para a multidão, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Isso é, ele estava falando para eles, aqueles cordeiros que a gente come todo ano, é ele. Ele não precisa, a gente não precisa mais comer esse cordeiro, ele já chegou. Então assim, ele morreu na cruz, eles não entenderam nada, eles acharam que foi uma tragédia, que mataram ele, eles ficaram tristes. Ele ressuscitou, eles não acreditaram que ele ressuscitou. Só que depois ele apareceu para várias pessoas durante 40 dias,
E aí só os discípulos que, na verdade, acreditaram. A igreja, os discípulos que acreditaram e começaram, então, a pregar o evangelho. E aí foi que a igreja começou a crescer. Só que a igreja era um pequeno povo dentro da nação de Israel. O país mesmo não deu a mínima. Até hoje, a nação de Israel não aceita que Jesus é o Messias, o Cordeiro que eles esperavam. Eles continuam esperando esse Messias chegar. E o Messias já veio. Anyway, o próximo ponto é muito importante para quem está batizando. É o que eu falo na igreja sempre, a leitura da Bíblia. Agora eu vou perguntar aqui, quantos de vocês já leram o Novo Testamento uma vez? Levanta a mão. Uma vez, o Novo Testamento todo. Parabéns às crianças. Das crianças, só a Sofia e a Cauane. Parabéns. Quem já leu o Novo Testamento 2 vezes? 2 vezes. Cauane, parabéns. Quem já leu 3 vezes? Ok. Quem já leu a Bíblia toda uma vez? Toda? Mais alguém leu a Bíblia toda 2 vezes? 2 vezes. Quem já leu a Bíblia toda 2 vezes? Toda? Parabéns, que bênção. Vocês estão devagar na leitura da Bíblia. Presta atenção. Eu tinha 7 anos de idade quando eu comecei a aprender a ler. Alguém que tem 7 anos, não. Todo mundo aqui. Quem tem 9 anos aqui? Quem tem 8? Você é a mais nova. Com 7 anos de idade, eu comecei a ler a Bíblia. Meu pai me deu uma Bíblia de presente. Eu estava aprendendo a ler. Quando eu estava com 11 anos de idade, eu já tinha lido a Bíblia toda 3 vezes. 3 vezes. Quando eu fui para a faculdade estudar para ser pastor, em 91, eu já tinha lido a Bíblia toda 8 vezes. 8 vezes. Agora, eu estou lendo a Bíblia pela 34ª vez. 34 vezes. Deixa eu dizer para você, não tem seminário, escola melhor do que a leitura da Bíblia. Você não paga nada. É na tua língua, está na tua casa. Você lê a hora que você escolher. E o Espírito Santo ensina você. Alguém diz comigo, a leitura da Bíblia é o maior seminário teológico que eu posso fazer. Teologia quer dizer estudo de Deus. Você quer estudar sobre Deus, aprender, você precisa ler a Bíblia. Agora, deixa eu explicar algumas coisas sobre ler a Bíblia. Quando você começa a ler a Bíblia, é muito difícil, porque você não entende nada. Então, você não está lendo a Bíblia para entender ainda. Você está lendo para ler. Porque o livro merece. Alguém fala comigo. O livro merece que eu leia, mesmo que eu não entenda. Então, é muita arrogância da nossa parte a gente pegar o livro de Deus e nunca ter dado a bola para ele. Aí, no dia que você decide pegar, você quer ler e já quer entender, e já quer saber tudo, porque você tem que entender, porque, peraí, quem é você? Quem você pensa que você é? Você nunca leu esse livro, você nunca deu a mínima para ele, sua cabeça não tem nada a ver com o que está aqui, seu espírito não está acostumado com isso aqui, e você quer aí abrir, já entendendo tudo? Não vai ser assim. Você vai ter que ler, porque o livro merece ser lido. Lê uma vez, não entende muita coisa. Lê a segunda vez, começa a entender alguma coisa. Lê a terceira vez, já começa a entender. Lê a quarta vez. Você quer saber quando você vai realmente começar a entender a Bíblia? Eu não sei. Qual a vez que Deus vai começar a abrir para você? Mas você tem que ler muitas e muitas vezes. Esse é o livro de Deus. Presta atenção, deixa eu te falar sobre esse livro aqui. Está vendo esse livro aqui, na minha mão? Deus gastou 1.600 anos para escrever esse livro. 1.600 anos. Ei, não foi 16 anos, não foi 160, foi 1 milênio, quase 2, para escrever esse livro. Ele usou 40 pessoas. Ele trouxe a sua inspiração, ele teve paciência de escrever o seu livro, para que eu e você pudéssemos ter uma revelação verdadeira de Deus,
Agora, deixa eu te falar. Se a gente tirar a Bíblia, com o que a gente fica? Só com as ideias dos homens. Ah, eu acho isso. Não, eu não acho. Eu acho é isso. Não, mas porque eu acho que nós viemos do disco voador nós viemos do macaco. Eu falo, você, né? Eu não. Mas nós viemos, não sei de onde, nós viemos de uma estrela que caiu, nós viemos... Ei, se você tirar a Bíblia, você vai ficar com eles. Porque eles têm um monte de ideias para falar. Invenções do homem. Por exemplo, os hindus, eles têm 300 milhões de deuses. Não é 300 deuses, não é 300 mil, é 300 milhões de deuses. Tudo lá é Deus. E a gente sabe que nada é Deus. Right? Eles acreditam na reencarnação. O que significa? Que você tem que morrer e viver, morrer e viver, morrer e viver, sem parar. E às vezes você morre e nasce como um rato. Aí você vive como um rato, você morre e nasce volta como uma abelha. Aí você morre, aí vive, nasce e volta como uma vaca. Dependendo do jeito que você viveu, você nasce melhor da outra vez ou você nasce pior. Ei, não tem nada, isso não tem lógica. O homem inventa as coisas mais estúpidas quando fala de religião. Por isso que Deus teve paciência de escrever o livro dele e nos ensinar. Nós que fomos católicos, alguns de nós fomos, aprendemos a ir para a igreja e não saber nada de Bíblia. Só ouvir o que o padre falava lá e a gente se considerava cristão. Eu te pergunto, como é que você é um cristão se você nunca leu o Novo Testamento? Pelo menos o Novo Testamento. Agora, deixa eu só mostrar uma coisa para você aqui. A Bíblia toda tem 1189 capítulos. O Velho Testamento. Presta essa sua Bíblia aí. Porque a minha tem uma concordância ali no final, e ela tem uma parte no final dela que não é Bíblia. Ok. Aqui, esse pedaço grande aqui é o Velho Testamento. Ele tem 989 capítulos. Esse pequenininho aqui é o Novo. Ele tem 260 só. No começo, eu estou insistindo com as pessoas para lerem o Novo. Está easy demais com vocês. Parabéns, Cauane, por já ter lido o Novo Testamento 2 vezes. 2 vezes. Parabéns pelas crianças que já leram o Novo Testamento mais de uma vez. Mas, se você é cristão, você está na igreja. Você já está na igreja há 1 mês, há 2 meses, há 3 meses. Você já ouviu eu falar para ler a Bíblia. Agora, ouvir eu falar não quer dizer que você vai ter poder para fazer. Porque tem um monte de demônio que vai falar assim, você vai ler a Bíblia? Não vai mesmo? Você está pensando o quê? Que eu vou deixar você ler a Bíblia? Eu deixo você ler qualquer coisa, menos a Bíblia. Então, você vai ter uma guerra, mas você tem que vencer essa guerra. Porque você vai ser um cristão medíocre a vida inteira, e as igrejas do mundo inteiro estão cheias de cristãos medíocres, que não sabem nada, não sabem nada assim, eles sabem, mas não sabem muita coisa sobre Deus. Não têm revelação de Deus, não têm autoridade, são pessoas que são vítimas dos seus problemas, porque elas não conhecem a palavra de Deus. Você está batizando? Você vai tomar a Santa Ceia, mas você precisa aprender a ler a Bíblia. Se é um propósito que você tem que ter, eu vou ler a Bíblia todo ano, toda. Começa com o Novo Testamento. O Novo Testamento dá para ler em 3 meses, se você ler apenas 4 capítulos por dia. Agora, como que é 4 capítulos? Vamos olhar como que é 4 capítulos. Vou abrir aqui na primeira página de Mateus, para ver como que é 4 capítulos. Quantas páginas dá 4 capítulos? Mateus. Na primeira página já tem 2 capítulos, só na folha aqui. Virou aqui, o 3 já está aqui, o 4 já está aqui. Não dá 2 páginas e meia, já deu 4 capítulos. Espera aí, se você não pode ler 1 página e meia da Bíblia por dia, de segunda a sexta só, ainda estou deixando sábado e domingo de fora, você não está querendo ser um cristão?
Você está brincando de ser crente? Se você ler 4 capítulos por dia, que dá 20 por semana, que são 5 dias, ainda estou deixando sábado e domingo. Você vai ler o Novo Testamento todo em 3 meses. Estou cansado de fazer isso. Eu estou cansado de fazer isso. Eu já li o Novo Testamento 34 vezes. E você ainda tem 9 meses do ano para ler o restante. E você fizer a mesma coisa, 4 capítulos por dia, você lê o Velho Testamento inteiro em 9 meses. Alguém fala comigo? É possível. Sem muito sacrifício. Lê a Bíblia toda durante o ano. Esse deve ser o seu goal, o seu objetivo. Todo ano você lê a Bíblia toda. Agora olha para mim. Se você está na igreja há 3 anos e você leu a Bíblia toda 3 vezes, você não é um crente comum. Igual a sua vovó é. Igual a mãe de alguns de nós é. Lá na igreja no Brasil. Está há 30 anos na igreja. Você conversa com ela, o que ela sabe? O que ela ouve pregar. E dependendo do pregador, misericórdia. Ela não sabe nada. Deixa eu te falar. O que nos dá o poder é a leitura da palavra de Deus. O que te faz um crente poderoso é a leitura da palavra de Deus. O que faz você não falar abobrinha ou bobeira quando você vem falar é a palavra de Deus. Por que eu não tenho medo de colocar as pessoas da nossa igreja para pregar? Porque eu ensino elas a ler a Bíblia. E elas estão lendo a Bíblia, elas têm o que falar. Alguém aqui quer pregar a palavra de Deus? Alguém aqui quer ser um pregador? Só o Flávio? Oh. Eu quero ler alguns versículos aqui. Salmo 1, versículo 2. Salmo é no meio da Bíblia, dá fácil de achar, não é? Deixa eu te falar. Se você batizar, mas você não lê a Bíblia, você vai continuar medíocre. Ei, eu vou repetir o que eu falei. Se você batizar, mas você não lê a Bíblia, você vai continuar medíocre. O batismo não te ensina nada. O batismo é só uma confissão. Batismo não é seminário teológico, batismo não é revelação, batismo não vem... Não, o batismo é uma coisa simples demais. Você tem que ter o propósito de ler a Bíblia. Salmo 1, versículo 2, diz que o justo, ele tem o seu prazer na lei do Senhor, e nela medita dia e noite. Se há uma coisa que crente verdadeiro faz, é ler a Bíblia. Ele lê de dia, ele lê de noite. Ele acorda de noite, está sem sono, em vez de ir para a televisão, ele vai ler a Bíblia. Teve um descanso, teve um momento, ele vai ler a Bíblia. Ele tem prazer de ler a Bíblia, ele quer ler a Bíblia, ele tem prazer de ler a Bíblia. Agora, você está no Salmo, não é? Você está no primeiro, agora vai lá para o meio do Salmo, Salmo 119. Quem sabe aqui que o Salmo 119 é o maior capítulo da Bíblia? Alguém já sabia disso? Quem não sabia? Os capítulos da Bíblia, no máximo eles têm, os maiores têm 80 versículos, 60 versículos. O Salmo 119 tem 176 versículos. É o maior salmo, é o maior capítulo da Bíblia. E ele é todo a respeito da Bíblia. Todo a respeito da palavra de Deus. Ele é uma poesia em honra à Bíblia. Uma poesia em honra à palavra de Deus. Eu vou ler só com vocês alguns versículos, por exemplo, o versículo 97. 97. Ó, quanto amo a tua lei, ou seja, a tua palavra, a tua Bíblia. Ela é a minha meditação o dia todo. Olha o 98. O teu mandamento me faz mais sábio que os meus inimigos, pois está sempre comigo. Está falando da Bíblia. Pois tenho mais entendimento que todos os meus mestres. 99. Porque os teus testemunhos são a minha meditação. Os teus testemunhos aqui é a Bíblia. O versículo 100. Eu sou mais entendido do que os velhos, porque tenho guardado os teus preceitos. Veja que às vezes a palavra de Deus é chamada de mandamento, no verso 98.
No 99, ela é chamada de testemunhos. No versículo 100, ela é chamada de preceitos. No versículo 97, ela é chamada de lei. Essa é a palavra de Deus. Você tem que honrar a palavra de Deus na sua vida, ok? Agora o versículo 105. Esse é um versículo muito, muito conhecido. Eu pedi para todo mundo falar junto comigo. O versículo 105. 1, 2, 3. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Vamos falar mais uma vez? 1, 2, 3. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Por favor, não deixe de ler a Bíblia. Eu imploro você. Não seja um crente medíocre. Eu nasci numa igreja em que as pessoas não leem a Bíblia. Elas estão lá há 50 anos do mesmo jeito. Não tem os testemunhos que tem aqui. Não tem essas coisas maravilhosas que Deus faz. Por quê? Porque aqui a gente honra o livro. A gente não honra aqui a pregação do pastor Daniel. Ele, embora é um pregador bom, é um pregadorzinho bom. Mas a gente não honra as pregações dele aqui. A gente honra a palavra de Deus. Ok? Se você aprender a honrar esse livro na sua casa, ensinar os seus filhos a amar esse livro, ensine as crianças a ler a Bíblia. Você não precisa ficar brigando muito com o seu filho para ficar vendo coisas na internet, vendo o que não deve ver. Se você ensinar ele a ler a Bíblia, ele vai ter amor pelo que é bom, ele vai aprender a rejeitar o que é ruim. Mas ensina o seu filho a amar a Bíblia. Entendeu? Agora, não manda seu filho ler a Bíblia se você não lê. Ele vai virar para você falando, nem tu lê, por que eu vou ter que ler? Então, tipo assim. Então, eu não vou falar mais, senão eu vou ficar a noite inteira falando desse ponto, que ele é muito importante. Vamos para o ponto 4, que é o compromisso com a casa de Deus. Eu não vou demorar aqui, mas só vou falar uma coisa, assim, de passagem. O lugar de crente é na igreja. Alguém diz comigo, o lugar de crente é na igreja. O que você está fazendo em casa domingo, então? O lugar de crente é na igreja. Eu gosto de falar o seguinte, se você quer dinheiro, você vai aonde? No banco, você vem na igreja pegar dinheiro? A igreja não tem dinheiro para ninguém. Right? Você quer fazer compra, você vai aonde? Todo mundo que vai fazer compra vai para onde? Quando você chega no estacionamento do Marquês de Barça, lá todo mundo está estacionando o carro, saindo com o carrinho, todo mundo está indo fazendo o quê? Quem vai fazer compra, vai para onde? Tá, mas se você está indo jogar um jogo, um esporte, um futebol, quem gosta de futebol, está onde? Todos os fãs de futebol do Red Sox estão aonde? Estão lá no campo. E todos os que amam a Deus estão aonde? Se os que amam a Deus estão na igreja, por que você não está lá? Estou falando quando você falta o culto. Crente que tem dificuldade para ir na igreja, a dificuldade dele não é na igreja, a dificuldade dele é com Deus. Você tem que ter um compromisso com a casa de Deus. A casa de Deus não é o lugar que você, quando der eu vou. Ah, é? Então deixa eu ler um texto com você, que é Deuteronômio. Deuteronômio é o 5º livro da Bíblia. Então, assim, é lá no começo, porque você vem lá, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, que é o 5º livro. O capítulo 12, se você conseguir achar aí. Eu gosto desse Deuteronômio 12, ele ajuda você a entender o valor da casa de Deus na vida do cristão. Versículos... Vamos ler o versículo 11. Olha só o que Deus está dizendo, Deuteronômio 12, versículo 11. Vou esperar um pouquinho mais, tem gente aqui quase procurando ainda. Ok, versículo 11. Então haverá um lugar, alguém diz comigo, um lugar, que o Senhor vosso Deus escolherá para ali fazer habitar o seu nome. Olha só, a esse lugar trareis tudo que eu vos ordeno, os vossos holocaustos, sacrifícios, os vossos dízimos,
a oferta alçada da vossa mão, e tudo que de melhor oferecerdes ao Senhor, em cumprimento dos votos que fizerdes. Em outras palavras, tudo que você tem para oferecer ao Senhor, você traz para esse lugar. E nesse tempo aqui, as pessoas levavam a ovelha para sacrificar, porque eles iam no templo, no lugar, na igreja, lá eles faziam o holocausto. Hoje a gente não faz sacrifícios, hoje a gente vem oferecer nossa oração, nossa adoração, nosso louvor, nossa presença. A primeira oferta que a gente faz no culto é a nossa presença. A segunda oferta que a gente faz no culto é a nossa voz. Você vem para falar ao Senhor. Você não vem só para, oh, que música bonita que estão tocando, ai, que vontade de ficar só aqui caladinho, só ouvindo. Não, você não veio para assistir, você veio para dar uma oferta ao Senhor. A esse lugar trareis tudo que vocês têm para oferecer ao Senhor. Primeira coisa que você oferece ao Senhor. Vou te falar, a primeira coisa não é nem a presença, não. Vou te falar o que é a primeira coisa. Você estava lá, no sofá da sua casa. Ah, não, domingo de manhã você não estava no sofá, você estava na cama, dormindo aquele sono que não dormiu na semana passada. E aí você, hoje tem igreja. Oh, não. Hoje tem igreja. Não é possível que hoje tem igreja. Sabe qual é a primeira oferta que você oferece para Deus? Levantar da sua cama. Se fosse sábado, eu ia ficar dormindo. Mas é domingo. É o dia de ir para a casa de Deus. Eu não vou ficar dormindo. Eu vou levantar. Eu vou tirar o meu corpo da cama sem Ele querer. E eu vou ir oferecer um sacrifício ao Senhor. Tem gente que acha que vir ao culto é uma coisa opcional. Que Deus, para Ele tanto faz, você vir no domingo, ficar 3 sem vir, isso não é o que Deus espera você todo dia na casa dele. Ele espera. E eu estou falando só do domingo. Eu não estou falando que você é obrigado a vir os outros cultos da semana. Mas eu estou falando que você tem que ter um compromisso de estar na casa de Deus, pelo menos uma vez por semana. Você tem que ter esse compromisso. A esse lugar trareis todas as coisas. Versículo 11. Agora o versículo 13. Olha só. Guarda-te de ofereceres os teus holocaustos em qualquer lugar que vires. Esse aqui é um outro segredo. Você não pode simplesmente querer, hoje eu vou na igreja tal. Tá bom, então tá. Domingo que vem, no passado eu fui na igreja tal, agora eu quero ir nessa aqui. Tipo assim, um dia você oferece sua oferta num lugar, outro dia você oferece em outro lugar, outro dia você oferece em outro lugar, e Deus, tipo assim, eu estou confuso, onde é mesmo que você vai me servir, onde é mesmo que eu vou receber tua oferta? Eu não estou sabendo onde é que eu vou te esperar. Guarda-te de ofereceres o teu holocausto em qualquer lugar que você vir. Tipo assim, tem um lugar. O versículo 11 começa assim: haverá um lugar que o Senhor escolheu. Alguém diz assim, por favor, eu estou feliz que Deus escolheu a Betesda como o meu lugar. Então eu estou falando isso, mas eu sei que você já sabe o seu lugar. Alright? E tem um lugar onde Deus espera encontrar você. Deixa eu falar para vocês. Tem outras igrejas aqui em Chelsea. Deus não está me esperando lá, domingo. Ele está me esperando aqui. Tem igreja em Everett. Deus não está me esperando lá. Ele está me esperando aqui. Cadê o Daniel? Eu não botei ele lá, eu botei ele aqui. Por que ele não veio hoje? Deixa eu falar uma coisa para vocês. Como pastor, eu venho para o culto, a gente faz o louvor, a gente prega, termina o culto. Às vezes eu estou no culto e Deus pergunta para mim: cadê o fulano? Tipo assim, Deus sente falta das pessoas no culto e Ele me cobra. Estou falando para você. Estou falando para você, Deus cobra de mim. Ele pergunta para mim: cadê o fulano? Cadê o fulano? Às vezes, geralmente, a esposa está no culto. Geralmente, a mulher é mais fiel, a mulher está na igreja. E eu estou cansado de chegar para a mulher e perguntar: cadê o fulano? Mas eu estou perguntando porque Deus está me cobrando ele. Deus está sentindo a falta dele aqui e está falando comigo. Estou falando para vocês. Estou falando para vocês. Quando você falta ao culto, Deus sente falta. Ele não só sente falta, mas Ele faz eu sentir também. E Ele faz eu perguntar por você. Entendeu? Não é fácil ser pastor, gente. Mas é bom, tá? Não é fácil, mas é bom. Então é o seguinte, você tem que ter um compromisso com a casa de Deus, ok?
eu li o versículo 13, mas o verso 14 diz assim: mas no lugar que o Senhor escolher, numa das tuas tribos, ali oferecerás os teus holocaustos, ali farás tudo o que eu te ordeno. Então Deus escolheu um lugar para você. Dá para você ir no Salmo rapidinho, que é no meio da Bíblia? Eu queria ler só o Salmo 84, um dos salmos mais lindos sobre a casa de Deus, sobre vir à casa de Deus, é o Salmo 84. Se der para você ir lá, a gente vai só passar lá rapidinho. Então, igual eu falei, essa vai ser a nossa única reunião, a gente não precisa fazer outra. O que a gente precisa falar, a gente faz aqui, e aí a gente continua. O Salmo 84, o verso 1, diz assim: quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor, isso é a tua casa, ó Senhor dos exércitos. Olha só, a minha alma suspira, ela desfalece pelos átrios do Senhor, o meu coração e a minha carne clamam pelo Deus vivo. Olha o verso 3, até o pardal encontrou casa, e a andorinha ninho para si, onde cria os seus filhotes, junto aos teus altares, ó Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Eu não sei se quando Davi estava fazendo esse salmo, ele viu algum passarinho fazendo um ninho no prédio lá onde eles iam adorar, mas ele falou, até, assim, olha lá, Senhor, até o pardal encontrou casa para fazer um ninho na tua casa. Tipo assim, alguém disse comigo, o prazer do crente é a casa de Deus. Eu sei que você tem esse prazer, eu sei. Eu sei que, não vejo nos seus olhos que você tem esse prazer de vir à casa de Deus. Eu só estou confirmando com a palavra aquilo que eu já sei que está no seu coração. Agora, olha só o versículo 10 do Salmo 84. Vale mais um dia na tua casa do que 1000 em outro lugar. Preferia estar na porta da casa do meu Deus do que habitar nas tendas da perversidade. Isso aqui são as palavras de uma pessoa que ama a Deus de verdade. O prazer dele é estar na casa do Senhor. Então, tipo assim, você não pode ser aquele crente que o pastor tem que ficar te ligando, ô irmão, tem 3 meses que eu não te vejo. Não, você tem que ser aquela pessoa que você tem amor pela casa de Deus, ninguém precisa ir atrás de você. Eu vou te falar, como pastor, eu estou cansado de ir atrás do povo. Uma pessoa chegou do Brasil alguns meses atrás e ela começou a vir aqui e a gente dá a maior atenção na pessoa que está chegando, e a gente foi na casa, levou roupa e a gente trouxe para cá. Aí um dia a gente convidou para ser membro, a pessoa veio na frente, a pessoa veio de boa vontade, eu não estava forçando ninguém a vir, a pessoa veio na frente, a gente recebeu como membro da igreja, plantou ela aqui, mas aí ela sumiu, aí eu passava mensagem e tal. Aí um dia eu mandei uma música para ela, depois de 5, 6 semanas, honestamente, depois de meses sem ela vir aqui, mandei uma música que diz assim, cadê você? Você estava na casa de Deus e não está mais. Mandei a música, tipo assim, ela entendeu o que eu estava falando, né? Estamos sentindo sua falta, mas ela não respondeu nada. Eu falei, caramba, eu preciso de uma resposta, você vai vir ou não vai vir mais? Aí eu mandei uma mensagem assim, como é que você está? Ó pastor, estamos muito bem. Eu entendi. Em outras palavras, deixa a gente em paz, que a gente está muito bem, a gente não está entendendo? Não é todo mundo que tem o mesmo prazer que você de estar na casa de Deus. Dízimos e ofertas. Eu vou ler logo Malaquias capítulo 3. Se você estava em Mateus, lembra que você estava bem no Novo Testamento, que é aquele livro de Mateus, e aí você voltar um pouquinho, você acha o Malaquias. É o último livro do Velho Testamento, e está ligadinho no Mateus. 2 páginas você já acha o Malaquias. Eu vou só ler o Malaquias capítulo 3, o versículo 8. Eu vou gastar 2 minutos só aqui. Vou falar só isso aqui. Todas as pessoas que serviram a Deus, todas, desde o começo da história do homem, elas trouxeram alguma oferta para Deus. Por exemplo, a primeira pessoa que trouxe uma oferta para Deus foi Caim, o filho de Adão. E olha só uma coisa interessante, porque ele tinha um irmão chamado Abel, e os dois, cada um trouxe uma oferta. E Deus diz que ele aceitou a de Abel e ele não aceitou a de Caim. Então, é a coisa interessante até que Deus nem aceita a oferta de todo mundo. Você tem que oferecer de um jeito que Deus aceita. Mas o que eu quero dizer é que ninguém nunca adorou a Deus sem trazer nada para Ele. Nunca.
Não existe esse negócio de você serve a Deus e não dá nada para Ele. Entendeu? Então, os dízimos são uma coisa que, deixa eu te falar, que o dízimo, ele estava no Velho Testamento, quando Deus criou todas as árvores do jardim, e Ele falou para Adão, você pode comer de todas elas, só tem uma árvore que eu não quero que você coma dela. Aquilo ali já era o dízimo. Aquela é minha, você não toca nela. Eu te dei todas as outras, por que você quer comer daquela? Eu já te dei as outras, eu te liberei 99%, eu te liberei todas elas. Deixa eu te falar, Deus sempre exigiu a parte dele, sempre, sempre. Então, deixa eu te dar um exemplo do dízimo. Vamos ler primeiro, depois eu dou exemplo. Sou Malaquias 3, versículo 8. Ele começa assim meio pesado, sabe? Ele já entra rachando, então segura as pontas aí. Porque ele está falando, roubará o homem a Deus? Uau! Então Deus já entra assim, uau! Todavia vós me roubais e dizeis, em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Agora, olha só, não é só a questão do roubo. O verso 9 diz, vocês são amaldiçoados com a maldição, porque me roubam a mim, vocês, a nação toda. Só Deus estava falando com os israelitas, que eles não estavam entregando os dízimos para o Senhor, que é o 10% daquilo que eles ganhavam. Alguém diz comigo, a palavra dízimo significa 10%. Agora olha para mim, teve uma época que eu dava 15% de dízimo. Eu senti desejo de dar. Eu senti desejo de dar 15%. Só que dízimo não é 15%. A palavra dízimo é 10%. Se você quer dar algo além, aquele além não é mais dízimo, ele é uma oferta. Agora, eu entendo também que menos de 10 também não é dízimo, é oferta também. Então tem gente que às vezes ele não quer dar o dízimo, mas ele dá alguma coisa. Aquilo é uma oferta. Ó, quando você vai dar o dízimo, você tem que ter fé. É 10%, esse é de Deus, eu não vou tocar nele, é do Senhor, eu confio nele, ele é o meu provedor. O dízimo é 10%. Você quer dar mais, é uma oferta. Se você der menos, não é mais dízimo. Alguém diz, dízimo é 10. Tipo assim, Deus não pede 15%, Ele não está pedindo 20%. Se você quiser dar, tem gente que dá 30%. Todo mundo já usou a pasta Colgate. Não sabe do que eu estou falando, Colgate. Right? O que vocês não sabem é a história da Colgate. Colgate era um homem crente, que ele estava quebrado financeiramente. E ele decidiu começar essa empresa. E ele começou a dar. Ele falou para Deus que ele ia fazer essa empresa. Se Deus abençoasse, ele ia ser fiel nos 10% do dízimo. E Deus abençoou a empresa dele. E ele foi, acho que a história do Colgate é que ele foi o primeiro homem a fazer outdoors. Não havia isso na época. Ninguém nunca tinha anunciado um produto no outdoor. E ele foi a pessoa que começou a fazer fotos dos seus produtos e anunciar em outdoor. E a Colgate começou a vender muito mais do que ela imaginava. E o Colgate fez um acordo com Deus. Ele falou que ia dar 20%. Essa é uma história real. Você pode procurar no YouTube sobre a Colgate. E ele começou a dar 30% depois. Porque quanto mais ele dava para Deus, mais a empresa aumentava. E chegou uma época que o Colgate estava dando 50% de toda a sua renda para Deus. Quer saber o final da história da Colgate? Ele ficou tão rico que ele falou que ele ia dar 90% para Deus e ele é que ia ficar com o dízimo. Essa é uma história real. Eu não tive essa fé. Eu não tive essa fé. Eu continuo nos 10% e dou ofertas. Eu tenho ofertas que eu dou. Mas, tipo assim, Deus recompensa aquele que acredita nele, que confia nele. Toda vez que você tem medo de dar o dízimo, é exatamente isso. Você tem medo de faltar. Você está dizendo, eu não acredito que eu consigo viver bem só com esse dinheiro aqui. Eu preciso desse também. Deus fala, então você não tem fé. Alguém diz comigo, dízimo é uma questão de fé. Tipo assim, se você não conhece Deus de verdade, como provedor, como aquele que vai te sustentar, você não vai conseguir dar o dízimo. Você não vai conseguir. Porque na tua cabeça você vai fazer as contas, não vai dar. Não tem a ver com fazer conta, tem a ver com confiar naquele que criou todas as coisas e que provê você. O dízimo não é uma questão que você pode forçar ninguém a fazer. O dízimo é uma questão de fé.
Você crê que Deus te sustenta e Ele te dá mais, te dá mais, te dá mais. Eu não vou ter tempo de contar as histórias que eu tenho com Deus na América. Quando eu cheguei na América, há 28 anos atrás, meu salário semanal no asilo que eu trabalhava em Framingham era $170 por semana. E eu morava de help numa casa. Por 3 meses eu fui alugar um estúdio. Era $400 o estúdio. E eu tinha que pagar o seguro do meu carro. E eu fiz as contas. Eu falei, eu preciso de $2.000 por mês. Não tem como eu viver sozinho num apartamento, ganhando $170 por semana. Aí eu cheguei para Deus e falei assim, Deus, eu fiz as contas, eu estou precisando de $500 por semana. Para mim era o fim do mundo, $500, porque eu ganhava 170. Eu falei, Deus, você pode me dar $500 por semana? E eu comecei a acreditar em Deus por $500 por semana. Durante 5 anos, eu ganhei $500 por semana. Porque eu não tive coragem de chegar para Deus e pedir mais. Depois de 5 anos ganhando $2.000 por mês, eu cheguei para Deus e falei assim, Deus, vamos conversar de novo. Eu estou notando que não está dando. Tipo assim, não estou fazendo nada com $500 por semana. Sério. Isso foi há 28 anos atrás. Aí eu pedi para Deus, é muito se eu te pedir 800. Sabe quando você... Alguém disse comigo, você está falando com Deus. Ele criou todas as minas de ouro do mundo, todas as minas de diamante do mundo, todos os bancos do mundo, o dinheiro da terra inteira é dele, os países todos são dele. Aí você chega para ele para pedir $800 por mês. Eu falei, Deus, $800 por mês. Eu comecei a ganhar $800 por mês. Sabe o que eu entendi? Que Deus te dá aquilo que você crê. Aí eu fui aumentando, aí a minha fé foi aumentando, e eu fui aumentando também, né? Aí eu falei, não, agora eu quero 1.000. Agora eu quero 1.000 por semana. Sabe qual é a minha experiência na América? De experiência de finanças com Deus? Eu ganhava 170, eu passei a ganhar 500. Depois eu fui para 800. Depois eu fui para 1.000. Deus nunca me voltou atrás. Nunca me voltou atrás. Desde que eu passei a ganhar 1.000, eu nunca deixei de ganhar 1.000. Deus nunca me voltou atrás. Sabe por quê? Quando você confia em Deus, Ele nunca te leva e te retrocede. Ele te leva para frente, sempre para frente. Ele te mantém na sua fé. Ele te mantém na sua fé. A última vez que eu fiz um acordo financeiro com Deus foi em 2015. Eu cheguei para Deus e falei assim, Deus, vamos conversar de novo? Porque às vezes demora a fazer isso. Eu falei, Deus, agora eu quero ganhar tanto por ano. Estou disposto a fazer esse trabalho, esse que você... A partir de 2015, eu comecei a ganhar aquele tanto. Estou com vontade de chegar e conversar de novo com ele. Já tem 6 anos, 7 anos. Você está entendendo? Fidelidade nos dízimos e acordo com Deus. Quanto você quer ganhar? Quanto você precisa ganhar? Você crê no Senhor que Ele vai te dar? Eu te garanto que Ele pode te dar. Então, o versículo diz que, lendo o versículo 10, trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E depois, fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu, imagina, e não derramar sobre vocês uma bênção tão grande, que vocês tenham a maior abastança. Mas não é só isso, versículo 11, também por amor de vocês eu repreenderei o devorador. O devorador é um demônio que rouba as finanças. E ele não destruirá os frutos da sua terra, nem do seu campo. E o seu campo não lançará o fruto antes do tempo, diz o Senhor. Mas todas as nações vos chamarão bem-aventurados, porque vocês serão uma terra de prazer, diz o Senhor. Alguém diz comigo, eu confio em Deus como meu provedor. Se isso é verdade, você não vai ter problema com dízimo. A gente tem problema com dízimo quando a gente falta fé. Não vai dar, vai faltar. Se eu der o dízimo, não vai faltar, criatura, não vai faltar nada. Isso é uma coisa que eu digo lá em casa o tempo todo.
Quando alguém fala, a gente queria fazer uma viagem, mas não tem dinheiro. Eu falei, que história é essa que não tem dinheiro? Dinheiro nunca vai faltar. Já faltou dinheiro nessa casa? Não. Então, nunca vai faltar dinheiro. Eu sempre falo isso, nunca vai faltar dinheiro. Alguém fala comigo, nunca vai faltar dinheiro. Se depender de Deus, filho, nunca vai faltar dinheiro. Nunca vai faltar nada do que você precisa. Você só precisa crer nele, confessar isso, ter certeza que Deus está cuidando das suas finanças. E outra coisa, Deus não quer que você trabalhe muito e ganhe pouco. Eu falo que o lema dessa igreja é o seguinte, repete comigo, trabalhar pouco e ganhar muito. Esse é o lema dessa igreja. Eu profetizo isso sobre você. Quem está trabalhando demais aí, começa a inverter. Trabalhar pouco e ganhar muito. Ok, cheguei no ponto, no 5, né? Eu já vou caminhar para terminar aqui. Serviço para Deus, nós fomos salvos para servir. Deus recompensará aquele que trabalha. Faça alguma coisa na casa de Deus. Repita comigo, faça alguma coisa na casa de Deus. De novo, faça alguma coisa na casa de Deus. O que, pastor? I don't know. Passa o vacuum, fica na porta, ajuda nas crianças, traz um copo d'água, tira a poeira, faz alguma coisa. Se alguém quer ser abençoado, arruma alguma coisa para fazer na igreja. Se você só chega, senta, recebe, agradece e vai embora. 10 anos, chega, senta, recebe, agradece, obrigado pastor, você é maravilhoso, e vai embora. Você só está comendo, só bebendo, você não está fazendo nada. Repita comigo, faça alguma coisa na casa de Deus. E você tem que fazer mesmo, porque tem gente aqui que ainda não está fazendo nada. Estou pedindo para você repetir para você mesmo, não vou nem olhar para você. Porque realmente tem gente que não está fazendo nada ainda na casa de Deus. Você precisa fazer, as suas mãos têm que deixar uma marca em algum lugar. Deixa eu pintar aquela parede, pastor. Deixa, vai lá, pinta, eu não quero. Você sabe por que essa igreja mudou a cor? Quem sabe? Porque o irmão chegou para mim, ele chegou para mim, apontou aquela parede ali e falou, ô pastor, você deixa eu testar uma tinta nessa parede aqui? Por que ele falou isso? Porque ele estava interessado em fazer algo na casa de Deus. Ele olhou para as paredes, ele falou, isso aqui tem que mudar, isso aqui tem que melhorar. Eu não pedi para ele pintar. Ele chegou para mim e falou, ô pastor, você deixa eu... Eu falei, deixo. Você acha que eu vou impedir a pessoa de fazer uma coisa que ele quer fazer na igreja? Agora, você vai notar que eu não saio pedindo para as pessoas também fazer, não. Deixa eu te falar por quê. Como pastor, eu já pedi muita gente para fazer coisas na igreja, e um dia Deus chegou para mim e falou assim, olha só, pare de pedir para as pessoas fazer coisas que elas não planejaram fazer para mim. Eu falei, às vezes ela está fazendo porque o pastor pediu, mas ela mesma não queria fazer para Deus. Deus falou para mim, para de pedir para as pessoas fazer coisas que elas não planejaram fazer para mim. Você tem que ter um amor pela casa de Deus. E a casa de Deus que eu falo é Deus, servir a Deus de alguma forma. Você já perguntou para Deus, em que área eu posso servir? Onde eu posso trabalhar? Onde você tem um talento? Pastor, eu gosto de cantar, então canta, dá um jeito. Mas está tudo cheio lá, pede para cantar. Se você não pedir, entendeu? Eu era criança, eu tinha 5 anos na idade dessas crianças. Eu pedia para o pastor cantar, eu mandava bilhetinho para o culto. Ele tinha que me aturar, porque eu pedia para eu queria cantar todo culto. Eu era criança, não tinha playback naquela época, cantava sem nada. Eu subia lá e cantava. Eu pedia para fazer as coisas na casa de Deus, porque eu tinha amor pela casa de Deus, sempre tive. Então, eu não vou falar esse ponto, que eu já falei. Então, o batismo com o Espírito Santo, que coisa boa. Que coisa boa é ser batizado com o Espírito Santo. Prometo que eu vou conseguir terminar. Quando a gente aceita Jesus,
o Espírito Santo vem morar na gente. Mas deixa eu te falar como que ele vem morar. Sabe quando você aluga um quarto na sua casa para alguém? Ó, você vai pagar 500 por mês do meu quarto, hein? E você falou, tá bom. Mas, ó, é só seu quarto, não tem cozinha. Você vai no banheiro, mas, tipo assim, é só o quarto, tá? A pessoa, claro, né? A sua casa é sua. Às vezes o Espírito Santo está dentro de nós, mas é só um quarto que ele tem. Porque ele entrou agora, você recebeu Jesus, você não deu muito espaço para ele. Sabe o que é o batismo com o Espírito Santo? É quando você fala assim, Espírito Santo, desde que você vem morar aqui, as coisas estão boas demais. Espírito Santo, desde que você vem morar aqui, as coisas estão tão boas que eu quero que você tome essa casa. Eu não quero mais nem ser dono dessa casa, não. Pega a chave dela para você. Enche essa casa da sua presença. Você tem certeza? Eu não quero ter controle de nada. Eu quero que você tome essa casa de você, né? Meus pensamentos, minha imaginação, meus sentimentos, meus relacionamentos, meu dinheiro, tudo. Eu quero que você tome tudo. O Espírito Santo vai enchendo você. Alguém diz comigo? Enchendo. 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 Se você enche demais uma coisa, o que acontece? Quando você transborda, você é batizado com o Espírito Santo. Sabe o que é o batismo com o Espírito Santo? É quando o Espírito Santo enche você tanto que você quer saber, eu não tenho mais nem palavra em português para falar. Porque o Espírito Santo toma a sua linguagem, ele enche você, você chora, alguém cai, outros pulam, etc. Porque ele encheu você de um jeito que ele te controla. Isso é poderoso, isso é grande demais. Você vence qualquer pecado, você vence qualquer demônio, quando o Espírito Santo enche você. Se eu fosse você, eu orava para ser cheio do Espírito Santo. Não para ele só morar na sua vida num quartinho, você fica quietinho, o seu quartinho é só esse. Não, eu quero que você tenha a casa toda. Amém? Agora eu vou terminar com a última coisa, e a mais importante, de quem é um servo de Deus. Uma vida de oração. Você precisa ter uma vida de oração. E aqui estão os 7 pontos para criar, como construir e manter uma vida de oração. Primeira coisa, você tem que ter uma hora de orar e um lugar de orar. Você nunca vai conseguir orar sem escolher a hora e o lugar. Não vai. Tem gente aqui que não deve orar depois do trabalho. É a hora que está mais cansado. Se você for orar, você dorme. Eu te garanto que se for ajoelhar, você dorme. Ou então você vai ficar só. Você vai gastar mais tempo lutando contra o sono do que falando com Deus. Então, não é essa a hora de orar. Para mim, não. Para mim, a melhor hora de orar é antes de dormir. Eu posso estar cansado como tiver. A melhor hora para mim é antes de dormir, porque eu sou noturno. Então, eu tenho muita energia à noite. Agora, tem gente que prefere levantar mais cedo, porque levanta cheio de energia. Quem é morning person aqui? Pois é, pouca gente. O resto de nós aí é tudo night person, right? Dá para dormir até às 10 da manhã, right? E levanta devagarinho. Se eu levantar de manhã, não sai falando comigo, que eu não acordei ainda. Eu acordo devagarinho. Então, orar para mim de manhã não é a melhor opção. Eu não sou da pessoa também que levanta de madrugada para orar. Sorry. Se você levanta, parabéns para você. 3 da manhã? Parabéns. 3 da manhã eu estou indo dormir. É mais fácil eu orar até as 3 da manhã do que eu deitar meia-noite, dormir até as 3 e levantar para orar. Não funciona para mim. Talvez funcione algum dia, mas até hoje não funcionou. Eu duvido que possa funcionar, porque não funcionou até hoje. Entendeu? Mas e você? Qual a melhor hora para você orar? Já descobriu? Quem é de manhã? De manhã. Então o que você faz? Levantar um pouco mais cedo. Você tem o lugar? Ou é no seu quarto, ou é na sala, ou é em um cômodo separado. Você tem que ter a hora e o lugar. Segundo, você tem que determinar o tempo. Você não pode simplesmente, hoje eu vou orar 3 minutos. Hoje deu vontade, vou orar mais, vou orar 5. Hoje eu vou ficar aqui 10 minutos. Você tem que ir para lá com um tempo determinado já. Você tem que falar para Deus, essa hora e esse lugar é 15 minutos que eu vou começar.
Não importa se eu vou ter o que falar, se eu não vou ter o que falar. Oração não tem a ver com ficar falando, saber o que ficar falando. Oração é você gastar um tempo com Deus. Nesse tempo, você deve começar a orar por você, que é o ponto número. O mais importante não está aqui. É orar por você. Ah, já está aqui. O que orar? É porque era para ser o ponto 4, mas ele ficou só assim, o que orar? O que orar é orar por mim mesmo, no modelo de Davi, que é orar para que Deus cuide de você e trabalhe em você e faça obra em você. Às vezes a gente ora muito para Deus mudar os outros. Pais pedem para Deus mudar os filhos. Marido pede para Deus mudar a mulher. Mulher pede para Deus mudar o marido. E Deus precisa mudar é nós. Tipo assim, você entra para orar, aí você começa a falar da outra pessoa, aí Deus vira para você e fala assim, quem mandou você vir aqui e falar da outra pessoa comigo? Você que entrou aqui. Eu quero ver você falar de você para mim. Ah, não gosto de falar de mim. Uau, você não gosta de falar de você? Eu quero ouvir você falar de você para mim. Quem você é? Oh, você não quer saber não. Quero. Eu não gosto de falar de mim. Oh, é por isso que você tem que começar a falar de você para mim. Oração é eu e Deus sobre mim. E não é mim, tipo assim, o meu casamento, o meu trabalho. Não, é mim, eu. Minha alma, minha cabeça, meus problemas, minha impaciência, meu vazio, minha solidão. Melhora eu. A oração do sonda-me, Senhor. Prova-me, conhece-me. Dá-me um coração puro. É a oração de Davi. O que levar para a oração? Uma Bíblia, um caderno, uma caneta. Deus vai falar com você. Gente, estou falando sério. Essa aqui é a coisa mais importante. Deveria ser talvez o primeiro ponto que eu tinha falado nessa reunião. Porque vocês já estão com sono, já está na hora da gente estar na cama. Vocês têm que trabalhar amanhã. Mas olha, esse aqui é o ponto mais importante, tá? Por favor, decida ter uma vida de oração. Eu oro para você ter uma vida de oração. Porque senão você não vai vencer os demônios. Você quer ler a Bíblia, eles não deixam. Você quer orar, eles não deixam. Você tem que vencer eles de algum jeito. Vida de oração. E é difícil aprender a orar. Eu sei que é difícil, mas eu estou aqui para te ajudar. Eu estou aqui para te ajudar a ensinar como você orar. Não só mandar você orar, mas te ensinar a orar. Eu estou te dando um programa de oração. Eu te dei vários versículos aqui. Você pode orar por você mesmo. Agora eu vou terminar com a postura física. Muitas vezes eu ajoelhei para orar e 2 horas depois acordei. O que eu estava fazendo? Eu pensei que eu estava orando, na verdade eu estava dormindo. Então eu não oro mais ajoelhado. Não oro mais ajoelhado. Agora só vai dar 10 horas. Eu vou para casa, tomar um café. Lá para 11, 11h30, às vezes meia-noite eu chego aqui. Quando eu venho orar aqui, eu começo a andar ao redor dessas cadeiras. Devagarinho, estou com pressa, mas eu começo a andar ao redor dessas cadeiras, falando com Jesus. E outra coisa, não fico orando em espírito. Você já pensou que quando você está orando em espírito, a mente foi lá no Japão? Passou no Brasil, Valadares, Nova York, Boston. Se deixar ela não te deixa orar. Quando eu vou orar, eu oro em pé, eu oro andando e eu oro falando. E você não precisa falar alto. Você pode estar dentro de um quarto com alguém dormindo e você pode falar sem acordar a pessoa assim, eu estou aqui para te buscar. Pai, obrigado pela tua presença. Jesus, eu vim aqui falar contigo. Ninguém acorda você orando desse jeito. Se você estiver num quarto com pessoas dormindo no outro quarto, você não acorda ninguém. Você pode orar de madrugada, falando, mas se você for orar e a sua cabeça está lá na Indonésia, você já gastar mais energia trazendo a mente de volta, porque você não está falando. Então a postura ajuda você a não perder seu tempo. E a última coisa, eu trouxe para vocês hoje de presente. Isso aqui é mais um reminder, um lembrete. O que é essa folhinha? Quem sabe o que é essa folhinha? Quem já conhece o pastor, quem já conhece a igreja, quem sabe o que é essa folhinha? Para que serve essa folhinha? Medir o tempo, contar o tempo, marcar os dias. Vai passando, por favor, cada um pega um. Por que eu vou dar só um? Porque eu estou querendo que você leve um lembrete. Eu quero que você tenha uma folhinha para você saber uma das minhas
coisas que eu fui ensinado é contar o meu tempo de oração. Deixa eu te falar. Você conta dinheiro, não conta? Claro, é importante para você. O que mais que você conta? As horas de trabalho. É importante para você. O que mais que você conta? Aniversário, os anos de vida, ou é importante para você. O que não é importante a gente não conta. E a oração é uma das coisas que a gente aprendeu a não contar. As pessoas oram tão pouco que elas não oram nada, na verdade. Quando a gente começa a ensinar a contar, as pessoas começam a descobrir que elas não oram nada. Quando você começa a marcar o seu tempo de oração nessa folhinha, você vai ver como é difícil você realmente checar a sua vida de oração. Deixa eu te falar, eu uso essa folhinha desde... Tem 14 anos que eu uso essa folhinha. Todo ano eu pego 12 folhinhas e grampeio elas. Pode pegar mais, se quiser pegar mais, pode pegar mais. Quem quiser pegar mais, pode pegar mais. Eu grampeio as 12 do ano inteiro. Um dia desses eu fui pegar, você quer levar mais? Pode levar. Eu tinha mais de 10 anos de folhinhas de oração. Eu fui olhar os anos que eu orei bem e os anos que eu orei mais ou menos. Teve uns anos que deu pena, porque a folhinha estava lá embaixo. Se você não tem uma coisa de marcar a oração, você não sabe se você está indo bem na oração, se você está orando, porque você não pensa em oração. Você não acha que oração é uma coisa para medir. Mas se eu trouxer minhas folhinhas um dia para você, eu não tenho problema de você olhar, que teve anos que eu não orei quase nada. Eu tenho um alvo anual de oração. Eu não abro mão desse alvo. Eu tenho um alvo mensal de oração, eu tenho um alvo semanal de oração, eu tenho um alvo diário de oração. Deixa eu te falar, você tem que ter um alvo de tempo com Deus. Ou você quer ser um crente medíocre? Um crente que tem o nome de crente, mas não sabe muita coisa, não tem poder, não vence as coisas, não tem revelação, porque você não tem duas coisas, gasta tempo com a Bíblia e você não gasta tempo em oração. Por que é importante eu te falar tudo isso no dia do batismo? Porque a vida cristã que Deus está te propondo é essa. Deus não está te propondo uma vida medíocre para você sentar nos bancos da igreja nos próximos 20 anos e você não sair do lugar. Ele está te propondo uma vida de disciplina, onde você investe, os teus filhos vão olhar para você e admirar você, pedir a você, papai, ora por mim, porque eu acredito na tua oração. Aliás, teve um casal aqui na igreja, que há muitos anos atrás, eles não estão mais aqui, que os filhos só pediam para a mãe orar. Um dia ele chegou e falou assim, eu fiquei muito decepcionado, porque minhas filhas, tinha 2 filhas, elas nunca pedem para eu orar, elas só pedem para a mãe. Lógico, a mãe é que orava. Os filhos, olha para qual dos 2 que ora. Eu vou pedir para minha mãe orar, ela que eu vejo orando, eu vou pedir meu pai orar. Meu pai não quer saber de oração. Está entendendo? Seus filhos vão olhar para você e dizer qual dos 2. E quando os 2 oram, falando, qualquer um de vocês pode orar por nós aí, que está bom. As crianças olham para a gente. Deixa eu te falar. Se você tem um pastor, tem 3 pastores, digamos que era uma votação para escolher o pastor da igreja. Tem 3. Um é bonitão, tem aparência, tal, charmoso, gosta de dar com as pessoas, mas não ora. O outro é assim tal, tem muito estudo, tem muito entendimento, também ora um pouquinho. Mas o outro é uma pessoa que vive na presença de Deus em jejum e oração. Qual dos 3 pastores você votaria para ser o seu pastor? Por quê? Porque na hora do seu problema bravo, você quer uma pessoa que resolve o problema no mundo espiritual, tá? Você não quer um pastor bonitão, right? Você precisa de alguém que resolva o problema, right? E você? Qual deles você seria? Eu vou orar por vocês agora, senão eu falo a noite inteira sem parar. Perguntas? Tem muitas, né? Mas... Não tem muitas perguntas, eu sei, não tem. Então, essa é importante. Meu plano era que o batismo fosse no sábado. E parecendo que a gente, qual o problema? A gente não conseguiu terminar o tanque do batismo.
Aí a gente teve que procurar um lugar para batizar. Então, a opção era procurar uma piscina, alugar uma piscina no YMCA, e a gente pode alugar por 2 horas e fazer o batismo lá. Aí podia fazer no sábado. Só que você sabe do pastor americano que a igreja é sobre nós, né? São nossos superiores a nós. Então, eu tinha convidado ele para vir pregar aqui na sexta-feira, dia 29 de abril, que é o aniversário da igreja, o fim de semana do aniversário da igreja. Aí eu pedi se a gente podia usar o tanque deles, que a gente fez o batismo há 2 anos atrás lá, um batismo lindo, num lugar muito lindo, assim, perfeito para o batismo. Aí ele teve a ideia de a gente, já que ele vai pregar nesse dia, ele falou, então por que vocês não vêm fazer o culto aqui? Eu prego nesse dia e vocês fazem o batismo depois do culto. Então, tipo assim, quase que eu não consegui escapar dessa, porque, tipo assim, eu estou precisando de um lugar para batizar, ele me oferece um lugar e vai pregar no culto, tipo assim, então eu fiquei sem saída para fazer no sábado. Eu queria perguntar se alguém ia ter dificuldade de vir nesse dia, na sexta-feira, 29. À noite, o culto é às 8 horas, daí para frente. O batismo mesmo vai ser lá para 9h30, por aí, 9h30, 10 horas. A gente vai estar batizando as pessoas. Vai terminar o quê? 10h30, por aí, 11 horas, talvez, no máximo. Isso vai ser um culto diferente, mas todo mundo poderia nesse dia? Então vai ser aqui em Revere, no caso. Seria em Revere. Sabe ali o McDonald's? Você vai um pouquinho mais para frente do McDonald's, tem uma igreja americana desse lado, assim, um estacionamento bem grande, é naquela igreja ali. Agora, eu queria pedir que qualquer pessoa que tenha uma dúvida pessoal, pode falar comigo, passa a mensagem, a gente conversa pelo telefone. Qualquer criança que tem uma pergunta, pode mandar a pergunta para mim. Tá bom? Vamos terminar, eu acho que a gente cobriu tudo que precisava e foi bênção. Obrigado a vocês por virem aqui. Realmente é um sacrifício vocês estarem aqui numa quinta-feira, essa hora. Alguns de vocês vão levantar muito cedo amanhã. Mário, a Flávia está indo lá para Marlboro e alguns irmãos também. Então, obrigado, gente, pelo seu amor ao Senhor. Quero dizer para vocês que eu amo vocês, admiro vocês e estou feliz pela decisão de vocês de servirem ao Senhor com amor. Eu não tenho nenhuma dúvida sobre todos vocês que estão aqui. Eu não tenho nenhuma dúvida do amor de vocês por Deus, do desejo sincero e do coração de vocês. O meu voto é, você está pronto para batizar. Até as crianças. Não estou dizendo que você é perfeito, eu também não sou, mas você está pronto para batizar. Só quero te pedir uma coisa, não deixe o diabo falar com você nas próximas 3 semanas, porque ele vai tentar. Ele vai falar assim, não gostei do que você fez, não gostei, não achei bom essa decisão, não acho que você está pronto, e aquilo lá, e você fez isso, e deixou de fazer, e não sei o quê. Ele vai conversar com você. Então você tem que dizer para ele assim, o meu pastor já falou que eu estou bom, cala a boca e vai embora. Meu pastor falou que eu estou tinindo, então shut up e vai embora da minha vida. Tá bom? Deixa eu orar por você. Pai, obrigado pelos teus filhos, as tuas servas, os teus servos, as crianças, os adultos, que vieram buscar o Senhor, que dedicaram essa noite para esta reunião. Eu abençoo eles agora, com o sangue de Jesus, cobrindo e protegendo nas próximas 3 semanas. Eu proíbo a voz do diabo na mente deles, eu proíbo, Senhor, os ataques do inimigo, eu cubro os teus filhos com o sangue de Jesus, eu proclamo que esse batismo vai sair. Eu proclamo agora, eu proíbo qualquer briga e confusão dentro de casa. Eu proclamo qualquer parente, qualquer pessoa falar contra esse batismo. Eu proclamo agora o sangue de Jesus contra toda a resistência do mal. Eu abençoo este batismo naquele dia. Deus, eu te agradeço por essas pessoas que decidiram, Senhor, passar pelo batismo e honrar o Senhor. Pai, abençoa a volta para casa, o trabalho amanhã. Eu peço uma boa noite de sono agora, que eles possam descansar melhor do que a noite passada, Senhor, para trabalhar bem amanhã. Eu os abençoo agora com a graça do Senhor Jesus, com o amor do Senhor nosso Deus e com a comunhão preciosa do Espírito Santo. Vai na paz do Senhor, que o Senhor te abençoe em nome de Jesus.